Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio e vídeo aqui no YouTube. Bem, estamos aqui continuando o nosso primeiro trimestre de 2017, continuamos falando sobre o Espírito Santo e a espiritualidade, ok? E já estamos então aqui na nossa 9ª semana de estudo e vamos continuar então falando mais sobre o efeito do Espírito Santo. E vamos falar essa semana especialmente sobre o Espírito Santo e a Igreja. Bem, Espírito Santo e a Igreja, você deve imaginar, se já falamos que o Espírito Santo é Deus, se formos falar que o Espírito Santo, então, por ser parte de Deus, está intimamente ligado à Igreja, que é a Igreja de Deus, então, provavelmente, já temos a nossa ligação. Mas vamos ver se existe algo mais profundo na ligação da função do Espírito Santo com a Igreja, tá bom? E como sempre, nós temos um verso temático para guiar o nosso pensamento no estudo dessa semana, que ele está em Efésios capítulo 4, verso 3 até o verso 5, e diz o seguinte: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há só um corpo, só um Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há só um Senhor, há só uma fé, há só um batismo, ok? Então, simbolizando aqui, né, com todas essas funções, como a unificação em tudo, a unificação do tipo de batismo, que é um só, somente há um Deus, somente há uma fé, então somente há um Espírito, porque faz parte de Deus, então nós temos todos ali essa união da verdade, certo? Então a gente começa esse vídeo falando primeiro para vocês que o Espírito Santo, na verdade, ele acaba sendo aquele que acaba gerando realmente a união, tudo acaba acontecendo na igreja pelo Espírito Santo. Se você for basear principalmente porque a igreja, como conhecemos hoje, né, ela foi criada ali, o cristianismo no evento, principalmente, o pessoal pode dizer, no evento de Pentecostes, foi uma grande manifestação do Espírito Santo, como o Espírito Santo tem sido, de certa forma, o patrono da igreja, porque Cristo é o símbolo maior, é aquele que morreu por todos nós, é aquele que foi o fundador, é a pedra angular, como nós vamos falar nesse vídeo, porém a gente tem que o Espírito Santo acaba sendo aquele que realmente administrou toda a questão de funcionamento da igreja, administrar os dons, até porque os dons são os dons do Espírito, frutos do Espírito, a presença do Espírito Santo, que é o Deus presente para essa época que nós vivemos, tá bom? Então, pessoal, continuando aqui o nosso estudo, a gente tem a questão de como funciona a questão da unidade dentro da igreja. Porque a gente já falou que a igreja ela recebe os dons espirituais com base para que se forme um corpo. Então as pessoas têm dons diferentes, uns são mão, outros são pé, outros são cabeça, outros são coração, e você tem essas várias funções dentro. Que isso tudo tem que ficar unido. Então, como essas pessoas acabam se unindo, né? Então a gente tem algumas passagens, alguns exemplos aqui, que é em Efésios capítulo 2, verso 18 até o verso 22. Também se tem em 1 Pedro capítulo 2, verso 6, verso 7, que diz o seguinte, que eles acabam colocando no sério, não vou ler aqui os versos, mas que Jesus realmente é a pedra angular da fundação. Se você não sabe, pedra angular seria basicamente assim, a gente pode colocar de duas formas, ou pedra de fundação, que a pedra de fundação é aquela pedra onde indica que aqui existirá alguma coisa. Você, provavelmente, se você já viu uma construção, alguma coisa, sabe que ela tem que ficar em cima, né? Às vezes estacas, às vezes blocos, às vezes sapatas. Então, Jesus é a fundação, no qual tudo se baseia. Se ele não existe, tudo rui, certo? Se você fala de fundação também, já falamos na construção da casa que foi construída na areia, a casa foi construída sobre a rocha. Também falamos então ali sobre a fundação, né? Fundação é importante. E pedra angular também pode ser entendida como aquela pedra que vai dar o esquadro para você, aquele ângulo. Esta é a quina da casa, esses são os ângulos, está dentro disso, tá? Então você tem a pedra que é a fundação e ao mesmo tempo guia a sua construção, certo? Ela é a base pela qual você vai construir a sua casa. Então a fé acaba sendo Jesus a pedra angular. Então a gente tem um primeiro ponto em comum para uma construção de uma igreja, né? Com a construção de unidade. Jesus tem que ser a base de toda essa comunidade. Se a comunidade se baseia em outras coisas, se ela tem outras prioridades, provavelmente é uma outra base, que é uma comunidade que não é a Igreja de Cristo. Ok? Então, o Espírito também, ele é um só e todos somos sua família. Bem, como Deus é um só, o Espírito Santo é Deus, então nós temos que o Espírito Santo é um só. Então, por fato de todos estarmos agindo de acordo, orientados pelo mesmo Espírito, né, a gente acaba fazendo parte de um todo, parte de um grande plano, como nós falamos também. E também a gente tem a questão assim, Jesus, se você for ler, acho que no caso a parte está em 1 Pedro, dos textos que a gente falou aqui, que Jesus ele foi a pedra fundamental, né, a pedra de construção,
que acabou sendo rejeitada pelos construtores da época. O que isso significa? Que Jesus veio para ser uma pedra fundamental, só que ele foi rejeitado pelos fariseus, pela grande igreja, né, que existia. Então, existia uma igreja predominante ali, né, que eram os fariseus que a comandavam, e ele foi rejeitado. Ou seja, Jesus foi realmente largado de mão, foi, na verdade, se vamos continuar na analogia, ele foi demolido, né? Ele foi tentado demolir Jesus pelos construtores da época. Só assim, essa pedra a gente não quer construir com ela, a gente não quer construir sobre ela, a gente quer outra coisa. Certo? Então você tem realmente como a questão de unidade. Você vê que essa unidade ela é uma coisa mais específica. Certo? A gente também tem uma outra coisa que representa a unidade, que coisa que nos une, que assim, foi muito claro também a questão do batismo pelas águas, que João Batista, ou Batista, né, como era conhecido, João o Batista, aquele que batizava, ele veio, Jesus também foi batizado, então essa era a representação. Então isso acaba sendo um batismo uma coisa de grandes consequências. Então o batismo ele tem representação social, porque ele é um evento, você vai chamar pessoas provavelmente para o seu batismo, pessoas que você quer que presenciem aquele momento na tomada de decisão. Ele é um ponto de tomada de decisão espiritual, porque é quando você decide começar a realmente largar a sua natureza para trás e assumir que espiritualmente você quer pertencer ao corpo de Cristo. E ele não deixa de representar também a questão da sociedade. Ó. Mas então você se batiza, você assume, então você acaba... Poxa, toda vez que você está num grupo seleto de pessoas, você acaba tendo que se unir a pessoas parecidas com você. Você procura pessoas por afinidade. Você vai numa rede social, você vai em grupos, você vai, sei lá, fazer qualquer coisa, você vai em locais com pessoas que têm gostos parecidos com os seus. Então, a partir do momento que você está unido pelo Espírito Santo, que você se batizou, você vai procurar pessoas que tenham passado por experiências parecidas, tenham tomado decisões parecidas com a que você toma. Então, aí nós temos mais uma conexão de comunidade, uma questão de comunidade que o Espírito Santo nos proporciona, porque afinal todas essas coisas são instruções do Espírito Santo. O que a gente tem mais aqui para falar? Deixa eu ver, a gente já está na metade desse vídeo, tá? Então, a gente tem uma outra grande vertente que nos conduz para a união, que é a questão da verdade. Se você é cristão, se você acredita na Bíblia, se você segue a Bíblia, porque ser cristão e não acreditar na Bíblia, sendo que Cristo só está na Bíblia, não faz sentido, gosto de ressaltar isso. Então, se você segue a Bíblia, você está incluso num grupo das pessoas que seguem o Deus da Bíblia. Ou seja, que seguem o Deus da Bíblia, que diz que é o único Deus que existe. Então, você faz parte do grupo de pessoas que acreditam na Bíblia. Existe um grupo muito grande de pessoas que não acreditam na Bíblia ou que colocam em segundo plano. Então, essa é outra coisa que te une a um grupo. Então, o Espírito Santo, que te leva sempre a estudar a Palavra de Deus, é aquele também que te mostra que a Bíblia te mostra a verdade. E se você estuda a Bíblia, você vai estar unido de novo com o Espírito Santo, com uma comunidade de pessoas que também estuda a Bíblia. Então, você novamente tem uma presença de comunidade, uma formação então dessa igreja, tá bom? Depois a gente tem que o Espírito Santo, ele tem uma questão do Evangelho, né? O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é contido algumas boas novas, porque é a mensagem que vem dos anjos, né? Evangelho, e ele é o que nós temos então grandemente de comum. Porque ele é a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, da Bíblia, nós temos as boas novas, a questão do advento de Cristo, a questão da salvação, como funciona, a questão da graça. Ele tem esse monte de itens importantes, as profecias, que eles acabam formando. Então, o estudo de profecias novamente e a crença, no caso. O Evangelho seria mais a crença. Primeiro era a Bíblia, agora o Evangelho é mais a crença. Nós temos essa crença em comum. Porque se você segue a Bíblia, você obviamente vai acreditar na segunda vinda de Cristo. Não tem como você acreditar em algo diferente disso, porque está escrito na Bíblia. Então você tem uma série de coisas que estão prometidas, são promessas, são profecias bíblicas que vão unir mais ainda as pessoas. Então o Evangelho, né, as boas novas da salvação, acabam unindo as pessoas. Certo? A gente acaba muito também se unindo como igreja, porque aqui a gente meio que já parou, acabamos a semana, a parte de estudo de como nós somos unidos. Mas a gente acaba também se unindo com as pessoas como igreja quando temos missões em comum. Missões parecidas, objetivos parecidos. Então, novamente, o que é a missão do Espírito Santo? Como a gente já estudou nos dons espirituais, certo? Na semana passada, no vídeo da semana passada, a gente tem ali muito claro, quando Paulo ressalta também, muito importa mais que tudo que profetizeis, o que fala em línguas, o que fala em outras coisas.
Então, por quê? Porque profetizar é uma missão. Profetizar, levar a palavra de Deus para outras pessoas é uma missão, uma das missões mais primordiais que qualquer cristão pode ter. De levar o tal do Evangelho, né, as boas novas, a todos. Para que todos possam conhecer, todos possam ter uma compreensão melhor dele também. Porque isso ajuda muito, né, a questão de contato, as pessoas terem essa compreensão. Certo? Então acaba isso, o Espírito Santo une a igreja, ele participa como? Porque na verdade acabamos todos conectados por ele, porque ele nos leva à verdade, ele nos dá dons para que possamos atuar, ele nos dá os frutos que fazem com que nós produzamos coisas boas, né? Se os frutos do Espírito são aquelas coisas especiais que principalmente o amor, nós somos uma comunidade então que deve se amar, então somos uma comunidade atrativa, que é uma comunidade que se importa com os outros, ela é atrativa dentro dela também. A gente não pode esquecer de muitas vezes focar na missão e esquecer que o Espírito Santo também, os frutos do Espírito promovem relações boas dentro da nossa comunidade. Então não adianta nada se você quer ser um irmão muito ativo na missão, mas você não presta atenção nas necessidades dos seus irmãos, ou se você não tem essa coisa que te move por dentro, tipo, um irmão está passando por problema, ou você não está nem aí para ninguém. Tem alguma coisa errada no seu estilo de agir para Cristo. Provavelmente você está com um problema, porque frutos do Espírito é o resultado daquele que está em comunhão com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é Deus, você não está em comunhão com Deus se você não produz frutos do Espírito. Obviamente, você não precisa produzir todos, obviamente todos nós erramos, como já falamos e repetimos e repetimos e repetimos aqui, tá bom? Mas que você tenha em mente que produzir frutos do Espírito, que o Espírito Santo atua em você para a missão que te une, atua em você para a verdade que você estuda, atua para você para a interpretação da verdade que você tem e faz com que você tenha uma comunidade que seja mais agradável, porque ela produz os frutos do Espírito e não tem nada de ruim ali. Então as pessoas, boa parte do tempo, vão produzir coisas boas para dentro da comunidade onde elas pertencem. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. Eu queria terminar só fazendo 2 pedidos de oração. Se você está vendo esse vídeo na data de publicação, 2 pedidos prioritários de oração. Primeiro eu queria pedir pela minha sogra, que ela está passando por dificuldades de saúde muito grande, faz mais de 2 anos, aproximadamente 3 anos, não sei exatamente, que ela luta com câncer, ela teve um segundo tumor, o câncer original dela é na cabeça, ela já operou, tem tratamento, não teve melhor, infelizmente. E agora apareceu um segundo câncer, ela continua em crise, ela está internada no hospital, ela passa por momentos muito difíceis e eu queria que, principalmente em prol da minha esposa, vocês orassem para que eles possam, a família dela, a minha sogra, a minha esposa, possam encontrar um momento de paz e que seja feita a vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade, não exatamente quando a gente pede uma coisa específica, e sim o que ele acha que tem que acontecer, o que ele permite dentro do plano dele, tá bom? E também o segundo pedido e último é para a Laurinha. Laurinha é uma menina muito docinha, muito legalzinha, filha de um casal de amigos nossos, que está passando por mais uma vez uma operação de correção cardíaca e ela está ali com muitos problemas, está reagindo a remédios, mas ela está precisando de doação de sangue. Então, orar a Deus para que apareçam pessoas interessadas em doar sangue, que possam doar sangue para a campanha dela, porque ela está precisando de doadores, e que ela reaja bem aos procedimentos cirúrgicos, que ela continue sendo forte, porque ela é muito jovem e ela tem um longo caminho pela frente aí, a gente assim espera, e que Deus possa fazer o plano dele aconteça. Esperamos que o plano dele seja que ela passe muito bem e que ela tenha uma boa vida pela frente, tá bom? Bem, pessoal, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência de novo, e eu espero você semana que vem para a gente continuar os estudos, e não se esqueça, provavelmente amanhã sai mais um capítulo do livro Crescendo em Graça, ok? Então sairá o capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 9, tá bom? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Não se esqueça de inscrever no canal.